Boa tarde e bem-vindos ao painel Antes e Depois da ESCS, uma primeira parte dedicada a ex-alunos da licenciatura de jornalismo e uma segunda parte dedicada aos ex-alunos que já passaram pela ESCS, mas desta vez no mestrado de jornalismo. Começamos primeiramente com os alunos de licenciatura e hoje temos aqui connosco a Sofia Oliveira, jornalista do jornal Sporting, e Pedro André Esteves, jornalista da RTP. O Pedro costuma dizer que veio para a ESCS à procura de um sonho. Que sonho era esse? Nem eu sei bem qual é que era o sonho. Não sabe qual é que era o sonho, mas são palavras tuas. Era o bichinho não só da televisão, mas da comunicação. E ainda há bocadinho estava a dizer a uma colega tua do E2 que me entrevistou e ela perguntava qual era a memória mais viva que guardas da ESCS. E eu acho que sinceramente guardo o início, porque pessoalmente foi marcante, porque mudei de cidade, mudei de vida e acho que foi a realização e a concretização desse projeto, desse sonho, se quiseres chamar. Acho que era inevitavelmente a primeira escolha na cabeça do Pedro? Sim, acima de tudo pela parte prática do curso, que era algo que me aliciava muito. Como é óbvio, com 18 anos eu queria era fazer e queria era ir para a rádio e para o estúdio de televisão, e aí acho que se comatava muito esse desejo de querer fazer coisas e de, tal como vocês também têm essa oportunidade, não é? Agora de fazer, de aprender fazendo, claro, e por isso é que acho que também foi sempre a primeira escolha. Com a Sofia acabou por ser um bocadinho diferente, porque acho que não foi a tua primeira opção. Não. Começaste por Ciências da Comunicação no ISCS, e o que é que te fez sair de lá e vir para a nossa faculdade? Basicamente fez-me um bocadinho a desilusão, porque o ISCS foi quase uma escolha que me foi incutida pelas pessoas que também já tinham esse tal bichinho de que ele falava, pelo jornalismo, e disseram-me aquilo que me disseram de uma forma muito perentória, foi: não podes ir para outro sítio que não seja o ISCS, porque tu precisas ter várias opções quando acabares a tua licenciatura. E eu pensei, ok, então se calhar é melhor ir para Ciências da Comunicação, e lá talvez até desperto outro tipo de curiosidades e outro tipo de gostos que eu desconhecia e que na altura era só nem tanto se calhar o jornalismo, mas o gosto pela escrita. Sempre foi isso muito que me puxou. E entretanto não gostei, foi uma desilusão ter estado no ISCS. Eu não tem nada a ver com a faculdade propriamente dita, nem com o curso, teve a ver mesmo com o facto de eu não me rever naquele tipo de cadeiras, no tipo de matéria, e de facto é que apareceu na minha vida de uma forma que eu vou guardar sempre, e até foi essa a conversa que eu tive contigo antes desta iniciativa, porque de facto todas as possibilidades que nós ganhamos aqui, todo o mundo que a ESCS nos abre, é um contacto completamente diferente com o tipo de matéria que queremos estudar. E correspondeu às tuas expectativas, aquela componente prática que Sem diferenciava dúvida. da outra faculdade? Sim, não havia componente prática, portanto as expectativas também não estavam muito elevadas em relação à mudança. Eu só queria mudar e que fosse qualquer coisa de que eu gostasse mais. Portanto, correspondeu a ESCS, tem uma vertente prática muito boa, mas não foi só isso. Eu falei-te várias vezes de outro tipo de coisas, como por exemplo tudo aquilo que aprendi com o professor Trindade, que é um professor que eu vou guardar sempre. Quando eu cheguei à primeira aula que eu tive com ele, eu pensei, ok, não sei escrever, não sei o que é que ando aqui a fazer. Toda a gente acha isso, nós sabemos isso. Eu pensava que não sabia escrever. Regências, acho que nunca mais. Vocativos, sem dúvida. Por favor, vocativos. Sem dúvida. E aquilo que eu senti foi muito isso. O que é que eu ando aqui a fazer? Porque eu agora é que vou começar a escrever. E a vertente prática é positiva, é muito boa, mas não é só isso que a ESCS nos dá. Todas as pessoas falam muito dessa vertente prática, mas há uma teoria também muito importante aqui que nos é dada nesta faculdade e que não nos é dada em outras, e eu posso dizer, por exemplo, que o professor Trindade mudou completamente o meu estilo de escrita. Achas que era isso que faltava, por exemplo, no ISCS e que se calhar que te fez mudar? O que falta essencialmente no ISCS é ver um foco. Ou seja, nós temos tantos horizontes para os quais olhar que perdemos o foco. Nós não sabemos a determinada altura o que é que estamos realmente a estudar. Porque em vez de haver uma linha que nos conduz, não, há uma linha que nos separa sempre de alguma coisa. Porque nós não sabemos, ok, mas o que é que eu quero? Eu aqui não vou conseguir perceber realmente o que é que eu quero. Esse é o problema do ISCS, na minha opinião. Se calhar também tem a ver com a idade em si, não é? Todos sim, nós passamos por isso, e se a escola não ajuda... Claro que sim, e eu acho que nós estamos numa altura em que as escolhas são muito especiais, e é uma faculdade, não é uma faculdade, é um curso, a Ciências da Comunicação é um curso que não nos ajuda a tomar uma decisão. Achas que é demasiado abrangente?
é um pouco abrangente demais, na verdade é esse o problema, porque às tantas eu não sabia se estava a estudar marketing, se estava a estudar jornalismo, se estava a estudar, não sei, algumas cadeiras aproveitei, porque no primeiro ano da ESC também existe isso, eu acho que é importante, eu não estou a desvalorizar nesse sentido, mas chega a uma determinada altura do curso que tu tens de começar a focar naquilo que realmente gostas, e isso de facto não havia no ISCSP. Aqui na ESC, o curso é realmente jornalismo, e temos um bocadinho de muitos núcleos que realmente ajudam a fazer aquele que é um trabalho de redação. O Pedro, por exemplo, esteve envolvido em alguns enquanto estava a estudar, desde a ESC-CFM, onde foi até diretor de programas. Muito também pouco tempo que a coisa não correu nada bem. Não correu nada bem. Odiava mandar. Era horrível. Era uma chatice ter que chatear as pessoas para terem o programa pronto a tempo. Foram 6 meses. Também fazias on-air. Também fazias programas Sim, on-air. aí é que eu me divertia. Eu gostava de fazer, estar em direto ou sem ser em direto, fazer rádio. Agora a burocracia Eram muitos grupos de não é? Facebook para gerir, não era? Eram muitos grupos e as pessoas, acima de tudo, que era uma grande chatice. Para além de Mas faz parte ESC-CFM, também foi uma aprendizagem. faz parte e até mesmo para o futuro, porque lidamos com muitas pessoas, não é? Eu acho que os núcleos também, Exatamente. mais do que a vertente de trabalho, também é questão de lidarmos com muitas pessoas. São acaba outra por ajudar. escola dentro da escola, como costumamos dizer. Exatamente. E atenção, e deixa-me só acrescentar, que a teoria também faz muita falta. Deu muito jeito aqui na escola aprender fazendo e tendo os núcleos e as cadeiras práticas. Mas quando eu comecei a trabalhar, comecei a dar conta de que faz falta ter noções de história, ter noções de política, de direito, que também são necessárias no dia-a-dia de trabalho, parecendo que não. Se eu tenho, por exemplo, que fazer uma reportagem ou uma peça sobre um tema qualquer internacional, eu tenho que ter umas luzes do país que estou a falar, da geopolítica, do contexto histórico, e isso também é importante. E às vezes no curso havia algumas cadeiras que nós dizíamos que seca. Nós queremos tanto pôr mãos à obra que depois desvalorizamos as teorias. O que mais comentávamos na altura era isto não me vai Servir valer de nada um dia quando começar a trabalhar, mas vale. Achas que Acreditem que vale. é uma condenação exagerada que se faz às teóricas? Às cadeiras Sim, teóricas? é, porque é muito importante quando se começa a trabalhar. Na prática, ironicamente, é quando Para falta além- a teoria. Para além da ESC-CFM, também uma perninha no E2, no Panorâmica, Verdade, um ano. e ainda nos sites Shifter e a televisão. É verdade. Como Bem, é que vocês é? foram vasculhados. Fomos. O teu e mais LinkedIn alguma está coisa. impecável no domínio. Estou a brincar. Como é Ok, que é culpa é minha. gerir tanta coisa ao mesmo tempo enquanto ainda se está a estudar, a tirar um curso? Não foi tudo ao mesmo tempo. Esse site foi muito cedinho, foi logo quando entrei. O Panorâmica, sim, roubava-me algum tempo durante o ano, o último ano do curso, porque apanhei uma altura em que não havia mais ninguém para apresentar. Porque quem apresentava antes já tinha acabado o curso, já tinha ido embora, ainda não tinham feito um casting novo, então eu estive ali meio ano, pelo menos, em que todas as semanas tinha de gravar e depois, às vezes, atrasávamos nas gravações e era um bocadinho no joelho, então à quinta estávamos a gravar o programa que ia ser emitido na terça e era uma grande corrida. E isso sim, roubava algum tempo. Mas é a velha teoria de que quanto mais ocupados estamos, melhor fazemos as coisas. Pelo menos na escola, quando eu tinha muito tempo para fazer as coisas, deixava-me andar e... Até à última. Não vale a pena, tenho tempo. E depois não corria bem. Quando tinha tudo ocupado e tinha que ter ali tudo cronometrado, às 5 vou gravar, às 6 tenho que estudar para a frequência, às 7 fazer outra coisa, as coisas até iam encadeando melhor. Até porque acredito que é como se costuma dizer, quem trabalha por gosto não cansa. Não é? Eu acredito Exatamente. que se calhar devia ser muito também o teu caso. Claro. É isso que acaba, se calhar, às vezes por nos concretizar. Falo por mim, também estou em alguns núcleos, não é? Era o gosto, acima de tudo. Era o gosto. Não é? Porque nenhuma dessas atividades era remunerada, por exemplo. Exato. Portanto, Temos de lembrar às era- vezes disto. É diferente o aluno que sai daqui que passa pelos núcleos? sim, acho que sim. Não só pela questão prática, mas pela questão que há bocadinho estávamos a falar, que também é interessante, que é o lidar com as pessoas. E não acho que alguém saia daqui completo se vier apenas às aulas, com o livrinho na mão, com o caderno na mão, assistir às aulas, mesmo que tenha 18 e 19 e que seja um brilhante aluno até nas cadeiras práticas, se não tiver uma experiência curta ou longa que seja, com
o lidar com as pessoas, com gerir as equipas, aquilo que eu odiei, claro. Mas se não tiver essa experiência, não sai daqui completo, como digo. E se calhar dessa forma é que os núcleos são uma mais-valia para os alunos que aqui estão e que os podem aproveitar. Sofia, contigo foi diferente. Tu tiveste que Foi fazer Contigo foi diferente. São dois quase... Mas isso é bom. Antagónicos. Não é Sim, são necessariamente quase mau. polos, exato. Tu tiveste de fazer uma escolha. Uhum. E eu gostava que nos contasse um bocadinho essa história, porque tu entraste na ESC e tiveste equivalência a várias cadeiras e já me confessaste que te dedicaste mais a cadeiras práticas, tiveste mais liberdade. A questão foi que tu começaste a estagiar há um ano de acabares o curso no Jornal Sporting, que é o sítio onde te encontras atualmente. Sim, foi tudo o que disseste está correto, foi exatamente isso que se passou. Foi difícil, não tanto por mim, mas maioritariamente pela minha família, porque não é fácil para nenhuma família ouvir o filho ou a filha, neste caso, dizer que quer deixar a faculdade porque apareceu uma oportunidade de trabalho, ou seja... Era um projeto. Era um projeto. Grande e ambicioso. Exatamente, era um projeto e era um projeto que eu até primeiramente aquilo em que pensei foi talvez seja possível de alguma forma conciliar as duas coisas, mas a verdade é que esse estágio era estágio, mas era como se não fosse, porque no jornalismo não há muitos horários, não existem muitos horários, eu falo por mim, eu nunca tive um horário de entrada e um horário de saída, eu posso chegar às 11 da manhã e sair à meia-noite, se for esse o caso e se houver volume de trabalho para isso, é isso que eu tenho de fazer. E aquele estágio ocupou todas as minhas horas e era impossível de facto conciliar. Eu tentei, não congelei logo a matrícula, nem cancelei, tentei de alguma maneira, pensei talvez até seja possível fazer 2 exames, mas era impossível e não deu realmente, até porque foi todo um período de adaptação, foi o meu primeiro trabalho, eu nunca tinha trabalhado na minha vida e foi complicado pela minha família, porque eu queria... Ainda por cima, vamos aqui salientar para quem não sabe... Sportingista de Exatamente. Sim, mas é verdade, mas aqui a grande questão foi a imprensa escrita, porque sempre foi a minha grande paixão, até porque, como eu dizia há pouco, a minha paixão é a escrita e esse fator influenciou-me muito na minha decisão. Acabou por ser um projeto que eu me comprometi, mesmo perante a minha família, eu disse que queria apostar, que todas as consequências que advessem daí era um problema que iria ser só meu e que, felizmente, tem corrido bem. E eu tenho uma grande tristeza mesmo, e não digo isto por estar aqui hoje, mas tenho uma grande tristeza mesmo de ainda não ter completado a minha licenciatura. Eu quero fazê-lo, quero mesmo fazê-lo, não sei quando, mas é um objetivo, é um dos meus objetivos, mas também tenho uma enorme felicidade desse projeto ter vingado e de eu ter conseguido de alguma maneira demonstrar que aquilo pelo qual tanto batalhei conseguiu dar frutos, no fundo. Arrependes-te ou arrependeste em algum momento Zero. de teres deixado o curso? Não, eu estaria a mentir se dissesse que sim, nunca me arrependi, nunca foi uma escolha em que eu a algum momento pensasse, ok, se calhar não devia ter feito isto, se calhar estou a dar um passo maior do que a perna, como se costuma dizer, mas não, porque aprendi muito, os primeiros meses foram muito difíceis porque os horários eram muito maus e o stress é enorme, é isso que há pouco dizias, a consciência do que é trabalhar no terreno não tem nada a ver e é algo que não se aprende e por melhor que seja a faculdade é impossível alguém te ensinar a trabalhar no terreno e a passar os obstáculos que tu tens de ultrapassar no terreno, isso não existe em lado nenhum. Não há horários, não há almoço, não há jantar, se for necessário não haver, e isso nenhuma faculdade te vai ensinar, seja qual for, pode ser a melhor do mundo e é difícil, é uma adaptação difícil, como disse, tenho uma enorme mágoa ainda de não ter terminado a minha licenciatura, quero muito fazê-lo, mas também estaria aqui a mentir se dissesse que me tinha arrependido de ter feito essa escolha. Já o estágio do Pedro passou pela RTP, um estágio que até nem foste tu, na RTP onde atualmente também trabalha, e foi um estágio que nem foi até descoberto por ti, não foi? Pois não. E depois acabei por acabar o curso a correr. Não fui como a Sofia, que não acabei, mas acabei a correr. Foi ali tudo no surgiu mesmo ali na parte final da Foi no licenciatura. último semestre e até foi na turma mesmo. que comentaram: já viste o estágio na RTP?
E eu, onde é que está isso? No gabinete de estágios. E o gabinete que não sabia que havia um gabinete de estágios aqui na escola. Mas pronto, inscrevi-me, mandei o currículo para lá. Já tinha esquecido, tinha mandado o currículo. Passado uns 3 meses ligaram-me. Pedro, temos aqui o seu currículo na RTP. E eu, currículo na RTP? Mas como é que é possível? Sim, recebemos em fevereiro. Ok, é provável. E pronto, e foi tudo rápido. Foi na semana a seguir um casting, com 50 e tal pessoas a participar. Eu a pensar, pronto, isto foi muito bonito, é muito giro a experiência. Já ficar por aqui. Mas Exato. com certeza vai ficar por aqui. O casting correu super mal, enganei-me e depois tínhamos que ter uma parte em inglês, engasguei-me todo. Pronto, saí de lá, pensar, foi muito giro, vim aqui aos estúdios da RTP, nunca tinha vindo, fiquei a conhecer. E pronto, e fica para uma próxima altura. Agora ainda tenho o curso para acabar, convencidíssimo que ia depois, em setembro, ainda na época especial, ainda fazer mais umas cadeiras, portanto ainda tinha tempo. Até que, passado 3 dias, me ligam. Eu estava aqui na ESCS, por acaso, e me ligam a mesma responsável a dar-me os parabéns. Tinha ficado entre os 5 melhor classificados e selecionados para entrar. E eu, ok, obrigado, mas eu ainda não acabei o curso. E ela, pois, mas tem que tratar disso, porque precisa ter licenciatura. Pronto, então, depois isto foi em maio, faz agora 4 anos. E então depois foi uma corrida para acabar aquele semestre e ainda uma cadeira que tinha deixado para trás. Se chama Semiologia. Acho que já não Já tem o não mesmo nome. Não, eu quero já não. É plano novo. Roguei tantas pragas. Nós Mas também. agora a trabalhar vejo que também faz falta até essas noções de semiótica. Mas foram semanas intensas e muito estressantes. Porque eu achava, eu vou morrer na praia, porque eu consegui um estágio, consegui começar a trabalhar e não vou acabar o curso e não vou conseguir ter isto a tempo. Mas pronto, felizmente, e com a ajuda de muitas pessoas também aqui da escola, correu tudo bem, consegui entregar o diploma a tempo e em setembro comecei. E acabas contratado? Acabei contratado, Alguns depois também. meses depois? Sim, foi uma junção de boas coisas, não tão boas para a empresa, porque eu quando entrei muita gente tinha rescindido, a redação estava muito vazia, mas para mim foi bom porque me deu logo a oportunidade de começar a trabalhar, ao fim de 15 dias já estar a fazer um direto para o horário nobre, para o telejornal. Podia ter corrido muito mal, não correu, mas... Mas calhar é que se preparou-te bem nesse sentido? Fui atirado às feras. Sim, aí é que faz a diferença. O trabalhinho que já levava daqui e as noções pequeninas, mas algumas noções que já tinha aprendido aqui. Sim, se calhar pôs-me mais à vontade acima de tudo e isso terá sido uma mais-valia, estar mais à vontade para fazer aquilo. Não era totalmente novo, claro que era uma responsabilidade imensa, mas não era novo e sim, aí foi uma mais-valia. Que melhores memórias, agora voltando aí a esse bocadinho pelo qual nós passamos aqui na ESCS, melhores memórias é que vocês levam da ESCS? Podes começar tu. Posso começar eu? O que é que ainda hoje se lembram que vos tenha marcado? Eu tenho muitas saudades da vida de estudante. Havia Toda a gente coisas, diz isso, claro, Sim, nós estamos a ficar com medo. adorava hoje em dia poder acordar e dizer hoje não me apetece ir àquela aula, vou ficar aqui em casa, hoje não posso fazer isso. Não vou dizer que isso é a melhor memória, senão nunca mais me convidam para Não ficar. sei, cadeiras preferidas? Sim, pessoas, Não, Pessoas que vos tenham marcado? Houve pessoas que nos marcaram, por razões mais ou menos peculiares, mais ou menos pessoais. Houve professores que nos marcaram, colegas, claro. Eu vou voltar a se calhar um bocadinho ao princípio, que esta escola simbolizou uma mudança muito grande na minha vida e, portanto, eu vou ter sempre essa quase dívida de gratidão para a escola que me recebeu e que me acolheu de braços abertos. Quando eu caí aqui de paraquedas, não conhecia ninguém na cidade, vim completamente sem rede e a coisa correu bem porque fui muito bem recebido. Mas tiveste assim algum professor que te marcasse mesmo? Os melhores motivos. Sim, Sim, não vamos, sempre. vamos falar aqui. Não quero escolher ninguém porque depois eu posso me esquecer de outra pessoa. Assim, um mas querido. Foram alguns professores que Por exemplo? que gostei. Posso, por exemplo, posso dar o exemplo da pessoa Ana Leal, que está aqui hoje e que também foi uma excelente professora que nos deu logo ali uma injeção de realidade e uma chapada de realidade e é assim que se faz e nós assim um bocado atordoados. Mas também posso dar outro exemplo, por exemplo, da Daniela Santiago, porque foi uma professora que eu gostei, também
pela cadeira que era uma cadeira muito, muito prática, e que depois, quando entrei para a RTP, Ela, passado... só para quem não sabe, ela também lecionava ateliê televisivo, não era? Exatamente, Era sim, uma sim. cadeira prática. Passado uns meses, né, partilhei secretária com ela. Ironia das ironias, puseram-me sentado na redação ao lado dela. E então é um bom exemplo que posso dar, porque os primeiros tempos foi um bocadinho complicado passar do tratamento aluno-professora para colega de trabalho. E começar a tratá-la por tu foi assim um grande desafio. E tu, Sofia, o que é que levas, o que é que melhor levas daqui? Em relação à vida de estudante, eu tenho de confessar, tenho de confessar que não é propriamente aquele sentimento que eu tenho maiores saudades. Ou seja, eu dou muito valor a tudo o que aprendi aqui, mas a vida que consegui ter e à qual consegui chegar depois de estar a trabalhar, deu-me uma estabilidade a tantos níveis que a saudade que fica essencialmente é a saudade das pessoas que nos marcaram, como dizia, porque, ou seja, os teus amigos, as pessoas que tu fizeste aqui continuam na tua vida, se tu quiseres e se for esse a tua vontade, e portanto não os perdi por ter saído daqui. Perdi talvez a convivência com essas pessoas que nos ensinaram, esses professores. E não só professores, mesmo colegas nossos que de alguma maneira nos transmitiram alguns ensinamentos. E é esse a minha principal saudade em relação à ESC, é da aprendizagem diária, no fundo, que eu via e que eu tinha aqui. Relativamente a professores, a professora Ana Leal provavelmente nem se recorda muito bem de mim, porque eu não fui a muitas aulas, confesso, porque até bateu ali com a altura em que eu fui para o jornal Sporting, mas eu recordo-me bem deste episódio, e já que a professora está aqui presente, eu recordo-me bem da primeira aula em que eu entrei com a professora Ana Leal. Eu fiquei cheia de medo. Não, a sério, eu fiquei cheia de medo essencialmente pela maneira como a professora falou connosco, esse choque, essa injeção. Foi muito direto. Exato, e sem... foi muito. Eu acho que é isso muito que marca. Foi muito. Que nos marca Sim, este primeiro todos. impacto com a professora. É sem papas na língua, muito direto. É e isso. Meus queridos, vocês vão para isto. É isso, exatamente. Os leões são reais. Exatamente. Dando-a foi um murro no estômago. Sim, foi essa a minha principal reação. Foi, ok, será que isto é um bocadinho pior do que se calhar nós estamos à espera? E isso foi bom, é a principal recordação que eu tenho. Tive muito medo daquela injeção toda e depois não há como contornar. O professor Trindade marcou-me muito, por tudo o que aprendi, pela evolução que tive com ele, marcou-me de tal maneira que ainda hoje, várias vezes, enquanto escrevo, seja o que for, eu lembro-me. Quando tenho que pôr ali uma vírgula, eu lembro-me. Se não fosse Trindade, se calhar não tinha. Ok, mas eu penso nele diariamente e é impossível. Foi mesmo, de facto, a pessoa aqui na ESC que, de alguma maneira, marcou, no fundo, a minha vida e que vai marcar sempre. Como é que alguém que está prestes a terminar um curso de jornalismo pode chegar a uma redação? Deixa-me só lembrar o professor Rubén Neves, que ele também está por aí, depois ele mata-me. Também foi um bom professor que eu tive. Como é que se chega a uma redação vindo da escola? Não é? Como é que, uma vez que o mercado está tão estagnado como nós sabemos que está e tão difícil uma entrada, como é que um aluno que esteja a sair agora de uma faculdade, de uma universidade, consegue destacar-se dos outros? Consegue fazer a diferença numa redação? Nós não temos o direito de desmotivar ninguém e de vir aqui dizer saiam daqui porque o mercado está horrível. Não, há que trabalhar muito. Espero não ser clichê, mas o trabalho é fundamental e a vontade de trabalhar é fundamental. Ninguém me pedia para... Não quero ser exemplo para ninguém, mas posso falar da minha experiência. Ninguém me pedia a mim para ficar aqui até às 10 da noite, se fosse preciso, no estúdio de rádio, a fazer um programa que se calhar era ouvido por 10 pessoas. Mas eu fazia aquilo com muito gosto e com muita vontade de trabalhar e de aprender e de querer fazer sempre melhor. E sempre fui muito crítico e nunca gostei de um trabalho que fizesse porque estava sempre mal. Então, quando foi o E2, foi tenebroso porque eu via-me e eu pensava, isto é horrível. Estou super mal, mas depois queria sempre melhorar e, portanto, a semana a seguir queria melhorar e queria fazer algo sempre que agradasse e que desse um melhor resultado final.
E a verdade é que, mal ou bem, houve uma evolução e a verdade é que em 3 anos aprendi qualquer coisa. Isso foi uma mais-valia para depois ter começado a trabalhar. Claro que há oportunidades que surgem em que se calhar o trabalho não basta. É preciso também um bocadinho de sorte, é preciso ali uma conjuntura, um alinhamento das estrelas especial para tudo correr bem. Mas se a oportunidade surgir e se nós estivermos preparados para ela, então força. Ora. Mas claro, isto vale o que vale. Há excelentes profissionais, há excelentes alunos que saem daqui Escondidos e que ninguém conhece. e que infelizmente não têm uma oportunidade É e que infelizmente não tiveram ainda. Mas eu acho que desistir, baixar os braços, deitar a toalha ao chão não serve de nada. Caímos muitas vezes, as coisas, levamos muitos nãos. Não é por eu estar a trabalhar que corre tudo às mil maravilhas. Também levo muitos nãos, também tenho dias péssimos de trabalho em que há frustração, em que as coisas não correm bem. Mas pronto, amanhã é outro dia e nunca se pode deixar de trabalhar, acho. Sofia, concordas com o Pedro? Sim, concordo. E acho que aqui o fator sorte é importante, não há como negar, porque às vezes basta atender uma chamada que se calhar não se atendeu ou apostar numa coisa que se calhar na altura achávamos que não era o ideal. No meu caso foi muito assim, ninguém me garantia que eu iria ficar com aquele estágio, que iria ficar lá e por acaso... Não vou estar aqui a ser falsa modesta, ou seja, eu acho que o trabalho é aquilo que faz realmente a diferença. O quanto tu te empenhas em alguma coisa, o quanto tu te empenhas na oportunidade que te aparece. Se queres ser mais um ou se queres de alguma maneira destacar-te. No fundo é muito aquilo que diz na parede da entrada da escola. Se esta fosse só mais uma escola, seria uma escola a mais. E no fundo é aquilo que podemos pensar quando chegamos a algum lado, é querermos não ser melhores do que os outros, mas dar o nosso melhor. Ou seja, todos os dias, quando nos deitamos na nossa almofada, temos a consciência de que, ok, eu fiz aquilo que eu pude fazer e a partir daí limpas as tuas mãos e é uma coisa até que está ao alcance de todos. Toda Claro a gente pode fazer, não é? Toda a gente é diferente, Claro que toda a sim, gente tem as sim. suas capacidades, não é? Desde que a pessoa sinta que fez tudo aquilo que pôde e tudo aquilo que estava ao alcance para de alguma maneira conseguir ficar com o lugar ou destacar-se ou ser bom ou ter qualidade, ter brilho profissional, que isso é uma coisa muito importante. Ninguém precisa te dizer, olha, tens de fazer aqui um arranjo, porque não, tu próprio teres essa proatividade e quereres ser bom naquilo que fazes, isso na minha opinião é o que te destaca e o que te vai acabar por destacar no futuro. A melhor mensagem que vocês nos deixam é que nunca devemos desistir. É um bocadinho por aí. Apesar de eu nunca ter conseguido deitar-me com a sensação de dever cumprido, porque eu achava sempre que fazia as coisas mal e que as coisas nunca estavam bem, mas é continuar a trabalhar e a verdade é que depois os resultados aparecem. Muito obrigado aos dois por terem vindo. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Nunca é demais Muito bom. ouvirmos profissionais que estão na área e Exatamente. que possam de alguma maneira até ajudar a quem está prestes a entrar num ramo como este. Fazemos uma curtíssima pausa, já a seguir então a segunda parte com ex-alunos de mestrado. Até já. Boa tarde, estamos de volta ao painel antes e depois da ESCS e agora com 2 alunos ex-mestrado de jornalismo. Exatamente. Temos agora Rita Lata, jornalista na Bola TV, e Pedro Reis, jornalista nas Notícias ao Minuto. Rita, o que é que traz uma menina de Évora com 18 anos para Lisboa? O que é que te motivou a vires? Porque tu não vieste logo para jornalismo, vieste para Sociologia. Exato. No ISCS. Uhum. O que é que te trouxe até Lisboa? Primeiro era a vontade de sair da cidade onde eu estava, uma cidade muito pequenina, com muito menos oportunidades do que propriamente a capital do país traz. E depois a vontade também de se ingrar e ter oportunidades maiores no futuro, neste caso seria no jornalismo. Porque a Sociologia, na altura eu não consegui entrar em Comunicação Social, por umas décimas, o problema de muita gente. Entrei em Sociologia e a minha ideia era mudar no ano a seguir e conseguir a transição para jornalismo. No entanto, e há pouco estava também a dizer isso à professora Ana Leal, gostei tanto do curso de Sociologia que acabei por querer aprender aquilo que estava a aprender e depois sim, no mestrado ou numa possível pós-graduação, pensar em seguir o ramo do jornalismo. É certo que eu sempre quis seguir jornalismo, mas também durante esse tempo eu percebi que aquele curso de Sociologia também me poderia dar outras valências, outros conhecimentos que hoje em dia, especialmente a nível social, e tendo em conta que esta é uma área na qual também trabalhamos e lidamos com muitas pessoas, que acabaram por ser muito importantes na forma como eu convivo contigo, na forma como eu convivo com ele, na forma como nós nos olhamos
no dia-a-dia, e isso foi também uma peça muito importante, uma peça-chave para aquilo que eu tenho conseguido, entretanto, alcançar no meio do jornalismo. E porquê é que escolheste a ESCS para fazer o mestrado? Por os motivos que já foram aqui falados anteriormente pelos alunos da licenciatura. As nossas experiências são naturalmente diferentes. Eu e o Pedro tivemos aqui apenas 1 ano e meio com cadeiras, mas é um curso que alia a parte teórica e a parte prática. E sendo eu, na altura, uma pessoa que não tinha nenhuma base de jornalismo, tudo aquilo que eu sabia, com muitas aspas, era aquilo que eu via diariamente na televisão, achei que era importante investir num curso que me desse não só uma preparação teórica, e depois também uma preparação prática através dos ateliês que nós tínhamos na altura, que eram 4, o ateliê de imprensa, de televisão, de ciberjornalismo e de rádio. E sem dúvida que foram experiências ao longo desse ano e meio muito boas, que culminaram depois também com um estágio e que nos permitem também começar a tomar boas decisões acerca daquilo que queremos para o nosso futuro e até começar a definir aquilo que nós queremos. Mas ficaste com aquele pequeno desejo de ter entrado na ESCS antes, tirar a licenciatura aqui? Agora é um bocadinho difícil falar disso, porque Até ao contrário... são áreas diferentes, não é? Não, e ao contrário do que a Sofia disse, ela há pouco estava a dizer que esteve em comunicação no ISCSP. Eu tirei Sociologia no ISCSP e sem dúvida que foi uma experiência incrível. Foi também, convergiu com o facto de eu ter vindo para Lisboa, ter mudado de cidade. Foi lá que eu comecei toda a minha vida académica e conheci muita gente. Por isso, hoje em dia, olhando para trás, eu não me arrependo disso e, portanto, estar a dizer que preferia ter começado na ESCS seria errado da minha parte e um pouco hipócrita, porque sem dúvida que o ISCSP foi onde tudo começou e onde conheci pessoas que ainda hoje me marcam e contribuíram muito para aquilo que tenho feito. Também pelo ISCSP esteve o Pedro. Pelo ISCTE. Pelo ISCTE, então eu tinha isso errado. Mas de Ciência Política, isso está correto. Como é que se deu o interesse depois, mais tarde, pela ESCS, pelo mestrado de jornalismo? Havia a intenção de continuar a estudar? Havia até, se calhar, um bichinho pelo jornalismo? Como é que foi? Sim, pronto, antes de mais, a minha história também acaba por ser muito semelhante à da Rita, porque eu não venho de Évora, mas venho de Portimão, e também foi muito aquela Sair ideia de onde eras natural, não é? Sim, sim, e procurar uma experiência diferente, oportunidades que se calhar em Portimão não teria. Logo aí já é um desafio, acredito. Sim, sim. Sem dúvida. O jornalismo, sempre gostei muito, não concorri a jornalismo na altura. Não sei se teria médio ou não, provavelmente até sim, mas porque não estava bem certo se seria mesmo aquilo que queria. E o jornalismo parecia-me algo muito específico. Se entrasse em jornalismo, teria de ser jornalista. E essa ideia, de certa forma, acabou por me assustar, talvez um bocado na altura. Tinha 17 anos, era um miúdo, o que é que um miúdo de 17 anos sabe o que é que quer fazer, pelo menos falando do meu caso. Sim, sim, claro. Optei pela ciência política, por gostar muito de política, de ler, escrever, mas sempre com o jornalismo na cabeça, eventualmente jornalismo na área da política. Ao fim desses 3 anos de curso, que também gostei muito e que em momento algum equacionei mudar de curso, decidi que sim, que aquilo que me tinha passado pela cabeça no secundário de ser jornalista faria todo o sentido. Procurei cursos de jornalismo e o que ia mais ao encontro daquilo que eu procurava era, sem dúvida, a ESCS, porque tinha componente prática, que era o que me faltava, ter essas bases de jornalismo, ou seja, como é que é uma redação, como é que se faz. Assim, eu gosto de escrever só. Confesso que rádio e televisão nunca me despertaram interesse, são áreas que nunca, com quais não me identifico muito e queria escrever acima de tudo, mas também não tinha experiência e na ESCS vi o ateliê de imprensa e pronto, e achei que faria todo o sentido e não me arrependo de momento algum da escolha e complementou muito dos meus estudos na licenciatura. E depois também me conheceste, não é? E depois conheci a Rita, sim. Quais são assim, as melhores lembranças que vocês têm do mestrado? Pensas tu? Professores, momentos? Sim, pronto, como ela disse, nós tivemos cá muito pouco tempo comparando ao que os colegas tiveram aqui antes de nós, que viveram uma experiência se calhar muito mais intensa, envolveram-se mais não só no curso, mas também nas atividades dos núcleos, como vocês também estão envolvidos. Nós se calhar faltou-nos um bocado essa experiência, porque o mestrado, eu por exemplo trabalhava e estudava à noite aqui, não tive muito essa oportunidade de me envolver tanto, era mais vir às aulas, pronto, mais o convencional, digamos assim. Portanto, as memórias que recordo são, sem dúvida, mais experiências do que aprendi como professores, com amizades que fiz, muitas delas que se estendem até a minha vida profissional.
Mas pronto, falando em professores que me marcaram, quando falei contigo, referi-te a um professor, que foi o professor João Barradas, que me chocou muito na altura, porque eu dava uma cadeira que era seminário de estudos jornalísticos. Era uma cadeira onde nós abordávamos muito a atualidade, sobretudo do internacional, que é a minha área que eu mais gosto. Tinhas dito os grandes temas da atualidade. Sim, abordávamos muito os grandes temas e na altura, portanto, isto era 2015, foi muito na altura em que o Estado Islâmico começou a surgir, a ganhar dimensão, e levar com as doses que o professor nos dava também de realidade, muita bibliografia, muita informação, que às vezes nos diminuía de certa forma perante um conhecimento tão elevado, aquilo mexeu comigo e inspirou-me muito a querer ler mais, saber sempre mais. E acho que foi um bom ponto de partida para eu descobrir depois a paixão que tenho em jornalismo, que é sem dúvida o internacional. E pronto, para além dele, podia também citar outros professores, como o Mário Mesquita, que todos nós conhecemos como uma grande referência, não é, do jornalismo e da democracia portuguesa, o professor Maria José Mata, que nos acompanhou aos dois no percurso académico, e o professor Paulo Moura, que apesar de não ter sido meu professor, dá aulas cá, e quem acompanha o trabalho do Paulo Moura sabe o quanto ele nos marca e inspira. O Pedro sempre esteve muito ligado à área do internacional, foi até aliás para essa secção para onde foi trabalhar quando estagiou no Jornal Público. Ambos estagiaram, vamos já dizer isto, porque o mestrado na ESC tem incluído um mestrado, não é? Um estágio, aliás. O Pedro, então, no Público, como eu já disse, e a Rita na Bola TV, onde acabou por ficar. Falemos um bocadinho, se calhar, sobre isto. Como é que foi o estágio, a experiência de cada um? O Pedro começou no Público, com 3 meses, secção internacional. Sim, exclusivamente no internacional. Quais eram as suas tarefas, digamos assim? Era escrever internacional. Para o site, para o jornal? Sim. O Público, pelo menos no funcionamento da altura, escrevíamos normal, ou seja, fosse para online ou para papel. Depois havia uma seleção através dos editores daquilo que sairia no dia seguinte ou não. Eu, numa fase inicial, era mais focado só no digital, até porque foi a primeira vez que entrei numa redação e estava a escrever notícias. Portanto, estava muito, no início, mais virado para o online e, com o passar das semanas, já a escrever também peças para sair no papel no dia seguinte. Era acordado com a editora, sim. Mas pronto, foi muito. No primeiro dia que cheguei já estava a escrever uma notícia, foi publicada logo no online. Uma semana depois já tinha uma peça assinada no papel. Portanto, foi tudo muito, muito rápido e entrei nessa rotina muito rápido também. Como é que foi da tua experiência, Rita? Ai, nem sei o que dizer. Não, foi uma experiência muito boa. Foram 3 meses muito bons. E, como tu dizias há pouco, é uma das coisas boas que o mestrado permite. Tens aquelas 3 oportunidades no final do ano, ou escolhes tese ou projeto ou estágio curricular. E, sem dúvida, que ao escolheres o estágio curricular tens sempre a oportunidade de entrar logo na realidade, de conhecer o mundo real, o que é, afinal, o jornalismo. E eu sempre quis desporto. Achei que aquele era o canal indicado para eu crescer. Já tinha ouvido falar no aspecto de crescimento de vários jornalistas. Aliás, são muitos aqueles que saem dali para outros grandes canais direcionados para a área do desporto, mesmo para a RTP, para a TVI, para a Sport TV, enfim. É uma grande escola e foi, sem dúvida, uma experiência ótima. Estive lá 3 meses. No segundo dia já estava a lançar uma peça para o ar, com a minha voz, e eu só pensava, oh meu Deus, o que é isto? Isto não sou eu. E depois, durante esses 3 meses, claro que não pude fazer reportagem, porque não é permitido, não podia sair. Portanto, foram 3 meses nos quais eu estive a aprender a utilizar o programa de edição. Por sinal, acho que era o que nós utilizávamos aqui, o Edius, não é? Não sei. Não sei. Mas, não era o Avid? Não sei. Eu acho que era o se calhar esses 3 meses podiam ser justificáveis se estivéssemos a falar do Avid. Não sei. Acho que nem um ano. Mas pronto, foi mais para aprender a trabalhar com o programa de edição, a lançar peças para o ar e depois eu estagiei durante 3 meses, acabei o estágio a 30 de abril de 2016 e 4 dias depois ligaram-me a dizer, olha Rita, não queres passar cá para assinar um contrato? E eu, por que não? Já agora? E foi assim, depois têm sido 2 anos muito loucos, já fiz muitas coisas, ao fim de 2 semanas de contrato estava a fazer o meu primeiro direto. Já estive no estrangeiro a cobrir eventos desportivos mais do que uma vez. É um mundo diferente, mas também, claro está, não esquecendo
aquilo que os alunos de licenciatura falaram há pouco, com muitas dificuldades, e tens que gerir muito bem não só a tua vida, mas também aquilo que tu és emocionalmente, porque é um trabalho muito desgastante, não só fisicamente, como também emocionalmente, com muitos dissabores, e é isso também que tu acabas por aprender ao longo da passagem pelo Com jornalismo. muitos desafios inesperados. Sim, muito. muito. Dia a dia inesperado. Recordas-te assim de algum momento que estavas a falar que há momentos complicados na tua profissão, nestes 2 anos na Bola TV? Momento mais são mais complicado. os bons do que os maus, mas como vocês sabem, mesmo que leiam as notícias por alto de desporto, hoje em dia vive-se um ambiente muito complicado, com adeptos que acabam por levar a paixão pelos clubes ao limite. E quando vamos para o estádio para fazer um jogo qualquer, por exemplo, agora vou fazer o Benfica Sporting, ou o Sporting Benfica. Obrigada. E acaba por ser muito difícil tu conseguires lidar com essas pessoas que não têm controle sobre aquilo que é verdadeiramente o gostar de futebol ou viver aquilo ao limite. E situações chatas de nos ofenderem, de tentarem roubar o telefone, do microfone, no caso das raparigas, apalparem o rabinho, não é? São situações com as quais tu tens que lidar e que acaba por ser um bocadinho complicado nesse aspecto, porque hoje em dia tem-se perdido um bocadinho o respeito pelo trabalho do jornalista, e depois são coisas que não saem cá para fora, que nós falamos no nosso meio, entre órgãos de comunicação, mas que infelizmente são muito recorrentes. O Pedro acaba por ficar, acaba depois por concluir o curso e estamos, durante a nossa conversa ao telefone, a dizer que o mestrado estava terminado. Esteve há alguns meses a mandar uns currículos e cerca de 3 meses depois é chamado para Notícias ao Minuto, onde ainda hoje está a trabalhar. Hoje em dia é fácil ter essa oportunidade como o Pedro teve. Se calhar, não sei, a minha pergunta é mesmo neste sentido. O mercado mudou o suficiente para hoje em dia não termos, se calhar, a sorte, vou chamar a sorte, que o Pedro teve, em um par de meses depois de ter sido chamado para uma redação? Sim. Bom, a minha experiência também vale o que vale e não sou ninguém para dizer como é que está o mercado. Não, se todos sabemos que está difícil, eu se calhar tive essa oportunidade e que surgiu, porque o que eu já há bocado referiram aqui também os colegas antes de nós, é isso, é que às vezes trabalhar bem e fazer bom trabalho não chega, é preciso uma oportunidade e elas escasseiam. Isso é um facto. Eu, por acaso, tive essa sorte, foi uma oportunidade de ficar num sítio onde ao início não tinha talvez equacionado, mas que decidi abraçar o desafio e acabei por aceitar e sim, acabou por ser uma oportunidade que também me trouxe coisas muito boas. Acabou por correr bem? Prova Sim, disso é que não lá exato. estás, não é? E um ano depois continuo e o processo de crescimento vai continuando. Mas sim, percebo a frustração e o trabalho de jornalista, da pouca experiência que tenho na profissão. A frustração é sem dúvida que nos acompanha ao longo do tempo. Os momentos bons, sim, são melhores do que são mais os momentos bons do que os momentos maus, e isso acaba por ser gratificante, mas também há muita frustração acumulada por nós que trabalhamos. Portanto, imagino quem procura trabalho na área e não Aquela consegue. frustração que é. Concordas, Rita? Concordo. É a Também frustração. passas um bocadinho por isso? Eu acho que a frustração acaba por te acompanhar ao longo da profissão, sempre que tu exerças jornalismo, porque tu queres sempre fazer mais e melhor, mas vais ter sempre alguém que, de certa forma, te corta um bocadinho as pernas. E por isso é que há um bocadinho falava do facto de teres inteligência emocional para gerires tudo aquilo que tens cá dentro. Tens que, com a experiência que tu vais tendo ao longo dos anos, começas a conseguir lidar melhor com essa frustração. Aliás, já falei disso até com o meu diretor de informação. Mas é algo que não vai desaparecer, porque a tua vontade de querer ser mais, de quereres crescer e mostrar o melhor não só de ti como daquilo que tu estás a querer lançar ao público, é sempre maior. Isto, claro, se mantiveres o desejo por ter esta profissão, não é? E deixa-me só acrescentar que também a própria profissão em si, nós somos uma geração que apanhamos uma transição, uma transformação do jornalismo que ainda não sabemos bem que rumo é que isto está a levar, com o digital, as redes sociais, pelo meio. Ou seja, nós estamos nos nossos 20 e poucos, quem está nos 30, está a apanhar esta fase de transformação da profissão e também estamos um pouco perdidos nisto, enquanto não há um modelo de negócio. É para ir que passa o futuro, é muito este o desafio do digital. Acho que o desafio é perceber o que é que vai ser mesmo o futuro, porque acho que ainda ninguém tem a resposta, acho que é mesmo a resposta mágica neste momento e pronto, isso também Estamos acaba. cá nós
todos para ver o que vai ser. Rita e Pedro, muito obrigada Muito pela obrigado por vossa terem vindo. Obrigada a presença. nós. Agradecemos. E obrigada a todos aqui que estiveram presentes, aos professores que estiveram envolvidos para nos ajudar também neste programa, aos técnicos e até... Breve. Exato, até breve. Quem sabe se não seremos nós os próximos convidados para o ano que vem. Obrigada. Deixa lá. Obrigado, boa tarde.